Olá, você está no canal mais especializado em material de construção. Meu nome é Sara Maísa, eu faço parte do time da consultoria do Professor Glaucio e Associados. Seja bem-vinda a essa semana do Planejamento 2022, a trilha para o sucesso do seu negócio. Você, empresário e varejista, sabe da importância de alavancar as suas vendas para conquistar mais resultados, consequentemente ter uma melhor gestão financeira e para que todos possam desfrutar, não é verdade? E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva no botão, clica no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like, a sua curtida nesse vídeo para que mais pessoas possam acessar, compartilhe com os amigos, porque vai ser uma honra poder te conduzir neste treinamento. O tema de hoje é planejamento financeiro. E para a gente começar, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você e que você possa, de fato, conseguir conquistar novos resultados. Pega papel, pega caneta, faça suas anotações, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos deste treinamento. Vamos juntos? Então, vamos lá para a gente começar. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Maísa, eu sou especialista em finanças comportamentais, tenho 12 anos de experiência profissional nas áreas de gestão de pessoas, empresarial e financeira. Nos últimos 4 anos, eu conduzi centenas de profissionais a conquistarem uma vida com mais leveza e prosperidade financeira, mais de 3.000 horas de treinamento. O que você vai aprender nessa aula? O comportamento do empresário de sucesso, organização financeira pessoal e empresarial e dicas práticas para levar o seu financeiro para um próximo nível. E quando a gente fala sobre a árvore da prosperidade financeira, o que eu gosto de mencionar? Que finanças é igual uma árvore. Por quê? As raízes dessa árvore são toda a parte comportamental, aquilo que muitas vezes a gente não consegue ver, que está ali por trás. E eu coloco uma nomenclatura do seguinte, que eu vou até falar um pouco mais à frente do quinteto da falência. O emocional, ele impacta diretamente nos nossos resultados. Então, nós temos ali as nossas crenças, os nossos sabotadores, toda essa carga, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu relacionado a dinheiro na nossa infância está impactando hoje no nosso resultado. E eu quero trazer essa clareza para você, para que você possa começar a aplicar pequenas mudanças de hábitos no seu dia a dia. Quando a gente fala do caule da árvore, ele é a educação financeira, que é a base, é aquilo que nos sustenta. Porém, o que acontece? Muitas vezes nós temos algumas crenças lá da infância de não gostar de matemática. Eu ouço muito isso nas consultorias. Eu não sou boa em matemática, e aí às vezes a pessoa acaba delegando aquele trabalho por conta disso, e não tem problema nenhum nisso, só que é importante que nós tenhamos clareza em relação às nossas finanças, tenhamos uma organização financeira, tanto como pessoa física, tanto como pessoa jurídica, tá? Então, o caule dessa árvore é a educação financeira, que é a base, e aí muitas pessoas acham que é matemática, que é fazer conta. E se fosse só isso, a gente não teria os indicadores que temos hoje, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E as folhas, os frutos dessa árvore, é a parte do multiplicar, na parte dos investimentos, quando você já está num novo nível ali, que você possa cada vez mais gerar novas fontes de renda, ter renda passiva. O que é renda passiva, Sara? É o dinheiro trabalhando para você, sem precisar do seu esforço direto. É um sonho, não é verdade? Eu vou te ajudar a conduzir a sua vida para que você possa, de fato, ter mais prosperidade. Então, essa é a base da árvore da prosperidade financeira. Por que as pessoas não conseguem conquistar os resultados que elas desejam, Sara? Porque elas estão invertendo essa árvore. Como assim? Elas querem começar a colher
os frutos, muitas vezes, do que não plantaram, não conhecem as suas raízes financeiras, não têm uma base que é a educação financeira, agora que as escolas estão começando a investir nisso. Imagine como seria a nossa vida se lá na infância a gente tivesse essa educação financeira, certamente seria muito mais rentável, muito mais próspera. Então, o grande desafio das pessoas hoje é entender a forma correta, e hoje eu quero trazer aqui para você essa semente para que você possa mudar a sua mentalidade, o seu comportamento e começar a colher bons frutos. E a realidade que nós temos hoje, segundo o SPC, CNC, é que 46% das pessoas não fazem um controle financeiro. E olha que interessante, quando eu observo o comportamento das pessoas, por que elas não estão fazendo o controle financeiro, geralmente são duas justificativas. Primeiro, que elas acham irrelevante. Ah, Sara, eu vou ter que controlar ali R$ 10 e tudo mais. E eu falo, sim, R$ 10 todo mês dá R$ 300 no mês. E um segundo comportamento que eu percebo também é que as pessoas não querem ser confrontadas com a verdade, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente faz um controle financeiro, nós, consequentemente, vamos ali descobrir pontos que a gente, às vezes, não quer, digamos assim, trabalhar, mas que são importantes, porque tudo aquilo que a gente atua, a gente consegue se libertar daquilo ali. Então, eu costumo dizer que, quanto mais, tudo que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, é importante a gente ter esse controle e aí perceber o porquê que não está sendo feito. 66% das pessoas possuem dívidas em atraso. É uma quantidade bem considerável. E 84% das pessoas não sabem ensinar finanças para os filhos. Então, assim, Sara, aqui nós estamos falando das finanças, primeiro, pessoais. Por quê? Porque as finanças da empresa, elas são um reflexo da mentalidade do empresário, da pessoa. Então, consequentemente, por mais que você tenha hoje, você varejista, tenha um funcionário no seu financeiro, você vai passar essa cultura para ele e você pode também treinar a sua equipe para que ela fique capacitada cada vez mais dentro dos parâmetros que você acredita ser importante, dentro dos valores, alinhado aos valores da sua organização. Então, é importante que você trabalhe bem o seu mindset, a sua mentalidade financeira pessoal, porque isso, consequentemente, vai impactar no profissional. E olha que bacana aqui para vocês começarem a refletir. Qual é o seu perfil financeiro hoje? Perfil gastador. O perfil gastador é aquela pessoa que está sempre aberta para novas tendências, muitos hobbies, ele acaba tendo uma necessidade extrema ali de manter o valor, né? Tem insegurança em relação ao futuro e não gosta de orçamentos financeiros. O descontrolado ainda é pior do que o gastador. O gastador, ele está sempre ali enrolado e tudo mais. O descontrolado, ele acaba pagando juros desnecessários e tem grande dificuldade para realizar seus objetivos financeiros. Ele é aquela pessoa que está ali nos 46%, ele não quer nem ver. É aquela pessoa que fala, Sara, eu não quero nem ver o meu controle financeiro. E o terceiro perfil é o perfil poupador. O perfil poupador, ele tem as contas em dia, é disciplinado, tem uma capacidade bacana de se organizar, mas ele acaba ficando restrito a novas experiências. É aquela pessoa que a gente brinca que é mão de vaca. Às vezes vai ter oportunidades de estar no meio de outras pessoas, num almoço, algo nesse sentido, e ele vai abrir mão disso por conta do dinheiro. E o último tipo de perfil é o perfil financista, que tem facilidade de seguir os planos, sabe fazer o dinheiro multiplicar, às vezes pode ser visto como chato, porque ele é todo detalhista. Só que o perfil financista, ele vive o presente de forma plena, mas ele também se preocupa com o futuro, que é o nosso objetivo aqui no nosso treinamento, que o seu comportamento seja cada vez mais um comportamento financista.
Um outro ponto muito importante quando eu falo de mentalidade e comportamento dos empresários é o quinteto da falência. Sara, o que é esse quinteto da falência? É um termo que eu criei que envolve os 5 aspectos principais que impactam hoje nos resultados financeiros. E nós vamos começar a falar sobre as crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Tudo que você viu, ouviu e sentiu relacionado a dinheiro lá na sua infância está impactando no seu resultado hoje. Faça uma reflexão, como foi a sua infância em relação ao dinheiro? Os seus pais, eles eram muito gastadores ou eles eram mais poupadores? E perceba se hoje você está repetindo este padrão ou você está rebelando, que é indo totalmente o contrário. Faça essa reflexão. O segundo ponto são os sabotadores. Os sabotadores, eles são os principais responsáveis por toda dor, culpa, arrependimento, raiva, procrastinação, e eles nos fazem ter alguns comportamentos que nos impedem de conquistar um próximo nível financeiro. Os sabotadores é aquela pessoa, por exemplo, vou dar alguns exemplos. O sabotador do prestativo é aquela pessoa que é aquele gestor muito coração, que quer agradar todo mundo, e aí, às vezes, acaba gastando de forma desnecessária, está sempre pensando nas pessoas como um todo. É importante pensar nas pessoas? Sim, claro, só que tudo isso precisa ter um equilíbrio, por isso que é inteligência emocional, que é equilibrar a razão e a emoção. E aí, quando a gente fala de sabotadores, são vários comportamentos que impactam no financeiro. Tem também aquela pessoa muito perfeccionista, que às vezes não se arrisca o suficiente. Nós sabemos que é importante quando a gente está empreendendo, temos um negócio, sim, em alguns momentos arriscar um pouco mais e testar novas possibilidades. Então, todos esses comportamentos, eles podem estar impedindo o seu negócio, a sua loja, de ir para esse próximo nível. Um terceiro ponto do quinteto da falência são os vazios emocionais. Sara, o que são esses vazios emocionais? É tudo o que nos faltou lá na infância, às vezes faltou afeto, atenção, carinho, você passou alguma situação delicada, reflita se você passou alguma situação delicada na sua infância relacionada a dinheiro, e inconscientemente, eu costumo dizer que todo excesso esconde uma falta, então aquele vazio, ele se torna ali um buraco na sua alma, e inconscientemente, depois que a gente se torna adulto, a gente acaba compensando, por isso que tem pessoas que compram por impulso, se endividam, como nós vimos ali nos indicadores, 66% da população está endividada. Eu digo, gente, um endividamento desnecessário, um endividamento compulsivo, pessoas que às vezes comem muito, compram muitos sapatos, muitas roupas e não percebem, é um vício mesmo, tá? E aí, consequentemente, a gente já entra no quarto ponto do quinteto da falência, que são os vícios de consumo, que é tudo aquilo que a gente é viciado. E todos nós temos vícios, inclusive eu. Mas é importante que nós tenhamos consciência e clareza. Qual é o seu vício de consumo hoje? O que tira o seu foco? O que tira o seu foco financeiro? O que te faz procrastinar, deixar para depois os seus objetivos? Reflita. Já dei alguns exemplos aqui. E isso pode impactar negativamente a sua saúde, tanto como pessoa física, quanto como pessoa jurídica. E o último ponto é o ego. Hoje em dia, com essas questões de redes sociais, as pessoas estão se comparando muito, que fulano tem que ser melhor do que ciclano, que a minha loja tem que ser melhor que a do outro, e aí vai criando um status, uma necessidade, inconscientemente as pessoas não percebem que muitas vezes elas acabam não só essa questão de endividamento, mas também, às vezes, de poder ter mais saúde financeira, ela acaba deixando de ter saúde financeira para sustentar um padrão que não é dela. Então, fique atento, faça uma reflexão. Quais desses 5 pontos do quinteto da falência, sendo que todos eles nós temos, mais está impactando hoje? E o que você pode mudar através disso?
E aí, eu quero comentar aqui com você sobre os 7 erros que colocam em risco as finanças dos empresários. O primeiro erro muito comum, gente, é misturar as contas da empresa e as contas pessoais. Não definir uma retirada mensal, sabe? Cada mês tira o que dá e se mistura, então, enfim. Quando você mistura essas contas, você não consegue ter clareza de como de fato está a saúde financeira da sua empresa e também da sua pessoa física. E isso acaba gerando uma bola de neve. E é importante a gente entender que esse é um comportamento sabotador, porque enquanto você está falando assim, tá tudo certo eu manter as finanças pessoais com as empresariais misturadas, isso pode, inclusive, estar tanto te prejudicando, como também te impedindo de prosperar, de conseguir alavancar ainda mais. Porque quando a gente tem ali os indicadores de forma clara, nítido, fica tudo mais fácil. Não ter controle do caixa, não ter um orçamento, uma previsão, recorrer a empréstimos sem necessidade, muitas vezes sem avaliar as taxas, fazer um investimento sem avaliar o retorno. E aí, gente, olha só que interessante, por que a gente age dessa forma? Por conta do nosso emocional. Então, você, dono do seu negócio, você, lojista, varejista, comece a refletir a partir de hoje, toda decisão que você tomar financeira, reflita, faça uma pausa, lembra desse vídeo e fale, eu estou fazendo isso porque eu realmente preciso ou porque o meu emocional está no controle, porque o meu ego está no comando. Respira, avalie as possibilidades e eu tenho certeza que cada vez mais você vai conseguir colher grandes resultados. E gastar com despesas sem relações diretas com o negócio, que está muito ligado a essa questão dos vícios de consumo, ficar verificando várias coisas, às vezes uma falta de foco, e nós vamos ter também aula sobre foco aqui nesse canal. Então, assim, gente, é muito importante aprofundar. Se você quer ver mais vídeos também relacionados a isso, o professor Glaucio realizou a Semana da Jornada do Sucesso. Tem vários vídeos no canal falando sobre cada passo para você, de fato, conseguir colher esses novos resultados da sua empresa, tá? Como fazer uma curva ABC, como precificar, e entre outros assuntos muito importantes, que vão complementar esse treinamento aqui, ok? E qual é o passo a passo para o equilíbrio financeiro? Primeiro ponto, gente, por que as pessoas ficaram tão desesperadas na pandemia? Por falta de reserva financeira. É importante a gente ter uma reserva da pessoa física, principalmente, e também uma reserva da pessoa jurídica, para que você possa estar sempre fazendo novos investimentos, ter ali uma folga financeira para você fazer o que bem entender. Então, é importante anotar as despesas, ter um orçamento, tomar muito cuidado com o cartão de crédito, tanto o cartão de crédito pessoal quanto o cartão de crédito da empresa. O cartão de crédito pessoal, o ideal é que ele equivale ali o limite dele a 30% da sua retirada, certo? E identificar esses itens de consumo, quais são os seus principais inimigos financeiros aí, para que você tenha isso muito claro na sua mente antes de gastar. Fazer algumas perguntas antes de realizar a compra. Eu preciso realmente desse produto, serviço? E olha que interessante, quando a gente fala de loja de material de construção, geralmente o grande desafio também é no estoque. O estoque está muito acima da capacidade. Nós temos também vídeos falando sobre isso e um sistema para controlar isso de forma gratuita. Eu vou apresentar mais à frente para você. Mas, assim, o que acontece? Às vezes é um sabotador, é você parar e se perguntar, eu preciso realmente realizar essa compra agora? Por que a minha compra está acima da meta? Tá? E aí, você faz mais algumas perguntas. A falta disso pode ocasionar danos imediatos? O preço é equivalente ao mesmo produto no concorrente? É importante também a gente buscar novos fornecedores, ter fornecedores de fato parceiros do nosso negócio. É possível comprar à vista com desconto? Eu disponho desse valor a ser gasto? Então, gente, essas são dicas assim preciosíssimas para você melhorar tanto as suas finanças pessoais quanto empresariais.
fluxo de caixa. Nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira ela é fundamental. E, para isso, o empresário ele conta com esse instrumento básico de planejamento e controle financeiro. Onde tem que ter todos os recebimentos, todos os pagamentos, o que está previsto. Então, você que está vendo essa aula, você que está focado mais na parte da pessoa física, você pode ter um aplicativo, um caderninho, as suas anotações numa planilha, está tudo certo. E para a pessoa jurídica, é importante que seja um controle de uma planilha bem estruturada e também um sistema, para quem tem condições de ter um sistema. E nós temos aqui disponível gratuitamente para você, lojista, especificamente aí do material de construção, um sistema gratuito, onde você vai lançar as suas despesas, as suas compras e as suas vendas. E você vai ter indicadores para tomar decisões de forma mais assertiva. 3 passos importantes. Investir. Tenha metas claras e bem definidas. O que eu percebo? Por que as pessoas muitas vezes se sabotam financeiramente, não conseguem ter os resultados que gostariam? Gente, isso é muito profundo. Eu sou apaixonada em falar sobre isso, porque isso muda, salva e transforma vidas. Olha só, quando a gente, sabe aquela frase da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, isso é muito real, e no mundo das finanças não é diferente. Se você não tem uma meta clara hoje para o seu dinheiro, inconscientemente você vai se auto-sabotar e aquele dinheiro vai, vamos dizer assim, sumir da sua mão. Por quê? Porque você não colocou um propósito claro para ele. E isso também vale para o financeiro da sua loja. Quais são os objetivos? Quais são as metas? Quantos por cento você vai aumentar do seu faturamento para 2022? Dentro desse percentual, o que você precisa fazer mensalmente, semanalmente e diariamente para conquistar isso? Entende? Como que você traça metas de forma estratégica, de forma clara? Sara, olha só. É o seguinte, primeiro você coloca o macro, então coloca esse objetivo. Vamos trazer aqui esse exemplo. Alcançar X% de aumento no meu faturamento. Coloca a data, até março de 2022. Vamos pegar o primeiro trimestre. E aí você vai fazer uma submeta. O que eu preciso fazer nesse primeiro trimestre para conquistar isso? E aí você coloca as ações lá. Vou treinar a equipe de vendas, vou melhorar minha curva ABC, vou investir num software, eu não sei, tá? Você coloca lá, só estou aqui trazendo exemplos para ficar mais simples. E aí, depois que você pensou no que você vai fazer no trimestre, você pensa o que você vai fazer no mês, na semana e no dia. Gente, nós precisamos trazer esse nível de clareza e de detalhamento para a nossa mente, porque quando a gente projeta para o futuro e traz a valor presente, fica tudo mais fácil. O problema é que a gente quer caminhar de hoje para o futuro, e aí fica mais desafiador, tá? Começa a aplicar essa dica no seu negócio e depois me conta os resultados que você teve. Um outro ponto importante também, quando a gente fala de faturamento, de meta, de rendimento financeiro, é um teto. Termostato financeiro, esse termo que eu estava querendo me lembrar. Todos nós temos um termostato financeiro inconsciente. E qual que é o nosso desafio diário? Romper o nosso termostato financeiro, é isso mesmo. Por exemplo, se você sempre teve o hábito de receber determinado valor, e aí aconteceu uma situação e você rompeu. Vou dar um exemplo aqui de que você sempre tinha uma retirada de Prolabore de R$5.000 e teve um mês que as vendas bombaram, deu tudo certo, você teve a oportunidade de romper esse padrão, você conseguiu faturar mais e ter uma retirada de Prolabore de 10 mil. Se você não tem inteligência comportamental financeira, o que vai acontecer no mês seguinte? Você vai inconscientemente entrar numa zona de conforto e, às vezes, aquele valor que você recebeu a mais, de 5 para 10 mil, que você poderia, se você tivesse com as metas claras, direcionar esse dinheiro para algo interessante, para você como pessoa física mesmo, ou pessoa jurídica que seja, você vai inconscientemente, às vezes, sabotar.
gastar de forma desnecessária. Eu vejo muitos empresários falando comigo, Sara, eu não sei para onde foi o dinheiro. Então, a partir do momento que você toma essa consciência, dessa virada, desse detalhe, tudo começa a mudar e os resultados começam a vir. Então, faça essa reflexão, qual é o seu termostato financeiro hoje? E o que você precisa fazer para romper cada vez mais? E caso venha esse sabotador na sua mente, entender que esse sabotador ele não define quem você é hoje. E sim, é você tomar clareza desses comportamentos, desses gatilhos que ele ativa na sua mente e vencer e romper cada dia, tá? E esse termostato financeiro, ele está muito ligado ao nosso sistema familiar, porque a gente, às vezes, não percebe, não se acha merecedor de romper essas barreiras. E é importante, quando a gente está falando das metas, sempre estabelecer um prazo. Meta sem prazo é sonho. Falei sobre a reserva, a importância de termos uma reserva, acumular 10% da renda mensal, investir em algo que tenha liquidez diária e acumular o equivalente a 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, tem gente que fala, Sara, eu não consigo ter 10% da minha renda de reserva. Começa com R$10, R$50, R$100. O importante aqui é você colocar um gatilho na sua mente de uma pessoa poupadora. Começar a sair da mentalidade descontrolada de gastador para uma pessoa poupadora. Investir em algo que tenha liquidez diária é algo que você consiga sacar de forma imediata, que são os tesouros, os títulos, a renda fixa, CDB, CDI, e aí essa aula, o foco não é sobre investimento, mas é só para você entender a importância. E acumular o equivalente a 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, por isso que é importante, empresário, que você tenha clareza das suas finanças pessoais, que aí você vai saber o valor do seu custo de vida e ter essa oportunidade de programar a sua reserva. Por exemplo, se o seu custo de vida, estou usando a base aqui de R$5.000, mas pode ser menos, pode ser mais, é só para exemplificar. É R$5.000, vezes 6, você precisa ter ali uma reserva de R$30.000. Então, assim, por que isso? Porque os imprevistos acontecem e as pessoas que têm uma reserva, elas acabam tendo mais tranquilidade para ficar ali, passar os desafios, se você tem filhos, enfim. Então, vamos começar a ter esse comportamento, um comportamento de mais leveza financeira. A estratégia financeira para enriquecer é o quê? O ideal, gente, é pagar suas contas com 60% do que você gasta. E aí, os outros 10% você pode poupar para os seus sonhos, doar, abundar, se pagar primeiro e investir para ficar rico. Essa é uma estratégia do livro Fator de Enriquecimento, tá? Está muito voltado aqui para as contas da pessoa física, mas como eu disse, eu estou falando dos dois, porque a forma que a gente age nas nossas finanças pessoais vai impactar as nossas finanças empresariais. E agora, para a gente ir para a parte prática do nosso treinamento, é importante, então, a gente separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Como eu já mencionei, tem vários aplicativos, métodos aí, cada um vai utilizar o seu. Mas é importante também que você utilize uma conta corrente específica ali para a pessoa física e outra conta para a pessoa jurídica, tá? O banco fica a critério de cada um, não vou adentrar esses detalhes. Tenha reservas financeiras, já mencionei sobre isso. Faça uma retirada de Prolabore mensal, tem vídeos aqui no canal também falando sobre essa importância da retirada de Prolabore mensal, como que ela pode ser feita. Então, se você quiser aprofundar, tenha um controle minucioso do caixa da loja. Esse ponto, gente, é muito importante. Nas consultorias, tenho observado muito esse desafio do dia a dia, sabe? É abrir o caixa, fechar o caixa, ter o sistema ali para que sejam feitos todos os apontamentos, separar as notas. O problema não é não ter um sistema, por exemplo. O problema é não gerenciar.
tá? Então, assim, eu quero só trazer isso. Tem gente que tem o sistema, mas faz algumas coisas por fora, e aí, quando eu falo de gerenciar, é de fato a gente conseguir ter uma visão do seu financeiro como um todo, ok? Então, assim, não adianta também nós termos um sistema muito bacana, um sistema super completo, e não estarmos utilizando. Então, cada vez mais é importante que possamos usar essas tecnologias ao nosso favor, porque elas facilitam o nosso dia a dia. Tem um sistema de gestão de compras, vendas e despesas, eu vou apresentar aqui para vocês em relação ao nosso sistema gratuito da consultoria, para que você possa hoje mesmo já fazer o seu cadastro e começar a gerenciar melhor a sua loja, acompanhar o contas a pagar e contas a receber. É muito importante que tenhamos esse controle por meio, principalmente, dos softwares ou de planilhas. A gestão do fiado. O problema, gente, não é vender fiado. É muito comum isso. Porém, o problema é não ter a gestão desse fiado. Colocar um vencimento, um limite, fazer a cobrança com regularidade e extinguir o crédito ali daquele cliente que não está pagando. Então, é importante ter um limite para isso e ter um acompanhamento full time em relação àquilo ali. Ter uma gestão de estoque eficaz, isso está muito ligado à parte das compras, a parte também ali da saída do estoque, como que é todo esse processo, tá? Ter uma ordem de compra quando chega, enfim, é muito importante, todos esses itens a gente sempre menciona nas consultorias. E tenha indicadores, tenha uma DRE, que é a demonstração do resultado do seu negócio, o FCA, que é uma metodologia da consultoria focada em vendas. E se você deseja saber mais sobre isso, acesse os vídeos da Jornada de Sucesso, onde o professor Glaucio também explica cada detalhe desses itens. E falando aqui do nosso sistema de cockpit, tá? Ele vai te dar essa oportunidade de você ter uma visão do seu negócio, com indicadores, com gráficos. Você vai poder, de fato, acompanhar como que estão as suas metas, a sua compra, a sua despesa, as suas vendas, e ter uma gestão mais eficaz. Aproveite a oportunidade, é um sistema gratuito, e o que você precisar, pode clicar, nos procurar, clicar no link desse vídeo, tá bom? Que vai ser uma honra poder conduzir vocês. E eu quero finalizar aqui o meu treinamento com uma frase, que é: mova o tempo ou o tempo te move. Gente, eu costumo dizer que o dinheiro, que muitas vezes as pessoas falam comigo, vêm reclamar, vêm colocar ali as suas dificuldades, e eu sempre falo que o dinheiro que foi perdido, ele pode sim ser recuperado a partir de hoje com a estratégia correta. Porém, o nosso tempo ele é limitado, o dia tem 24 horas para todo mundo, e ele não volta. E a forma como você investe o seu tempo faz toda a diferença. Eu estou muito feliz em te conduzir, que você tenha feito bom proveito desse treinamento, que ele possa, de fato, destravar suas finanças e te levar para um próximo nível, que o novo ano seja um ano de muita prosperidade na sua vida. E o que você precisar, conte comigo, conte conosco, da equipe Professor Glaucio e Associados. É um prazer ter você, tá bom? Muito obrigada.